Olá, amados, olá, amadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que a paz do Senhor esteja preenchendo as lacunas do teu ser, da tua alma, e que você possa viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem preparado, reservado para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E nesse momento nós estamos nesse mais um cheinho de Deus. Sei que você que já é inscrito está aí se deliciando de cada vídeo postado, tem compartilhado. E mais uma vez eu peço que você compartilhe esse vídeo em que estaremos ministrando a palavra do Senhor mais uma vez nesse instante, nesse momento. Eu tenho certeza que assim como você tem sido abençoado, outras vidas precisam ser também abençoadas. Dando o seu like para aqueles que ainda não deram, se inscrevendo no canal, para você que ainda não se inscreveu. Eu tenho certeza que aquilo que é bênção para mim, aquilo que é bênção para você, tenho certeza que tanto eu quanto você queremos compartilhar para que outros também sejam beneficiados. Bem, nesse instante eu quero falar com cada um de vocês sobre a fé. E quero fazer uma pergunta. Esses dias o Senhor tem ministrado isso em meu coração. Como temos evidenciado, como temos mostrado a nossa fé? Nós vemos que na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como temos mostrado, demonstrado, evidenciado a nossa fé? Tantas circunstâncias têm se apresentado diante da gente, nós temos mostrado ou abafado a fé? Temos feito com que a fé tenha brilhado ou esteja brilhando diante das circunstâncias, ou as circunstâncias estão apagando, abafando a nossa fé? Mas como disse o escritor aos Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Isso é fé. Isso é o conceito da fé. Mas nós vemos também que na carta aos Romanos, no capítulo 10, na carta aos Romanos, vamos abrir um pouquinho a palavra de Deus hoje. Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós temos uma fé evidenciada, uma fé demonstrada, uma fé aguçada a partir do momento em que ouvimos a palavra de Deus. De repente você esteja até se examinando e pensando: será que tenho fé? Minha fé é tão pequena. Será que tenho demonstrado a fé? Para que essa fé seja cada vez mais acrescentada na sua vida e demonstrada diante de Deus, diante dos homens, é necessário que eu e você possamos ouvir a palavra de Deus. Quantas das vezes nós temos dificuldade de parar um tempo de ler a palavra, porque existem algumas pessoas que possam até dizer da seguinte forma: mas lendo eu não estou ouvindo. Quem disse que não? Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos ouvindo a sua voz através da leitura a falar conosco. Mas também conheci pessoas que não tinham o conhecimento da leitura, ou seja, eram analfabetos e não sabiam ler. E como ouviam a palavra de Deus? Através de outras pessoas, através de pregações, de ensinos. E aquelas pessoas, mesmo sendo analfabetas, não sabendo ler, evidenciavam em suas vidas a fé, porque aplicavam na sua vida a palavra de Deus, Hebreus 11:1, Romanos 10:17, que eu e você possamos ter tempo em ouvir a palavra de Deus, em nos deliciarmos da palavra de Deus, porque é o método que o próprio Deus deixou preparado para cada um de nós, para que nós possamos ter a nossa fé avivada, nossa fé aguçada e tenhamos condições, diante das adversidades, das circunstâncias, demonstrarmos a fé que Ele tem nos proporcionado.
A fé é um dom de Deus. Eu estava até dizendo na igreja que coisa boa é receber um presente de alguém. O dom de Deus é uma dádiva, o dom de Deus é o presente. E um dos 9 dons que é descrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, e no versículo 9 exatamente, vem falando sobre a fé. Um desses dons é a fé. A fé faz parte dos dons de poder. O que nós estamos fazendo com o presente que o Senhor tem nos dado? É tão bom presentear alguém e quando nós vemos a pessoa usando aquele presente que nós demos, seja uma roupa, seja um calçado, seja um acessório, quando nós presenteamos alguém é porque estimamos a vida daquela pessoa. E quando aquela pessoa retribui de uma maneira amorosa, carinhosa, aquele presente que nós damos, meu Deus, como nos alegra! E assim é o Senhor para conosco. Ele nos presenteou com seus dons e a própria palavra nos diz isso, que nós devemos buscar os melhores dons. E a fé é um dos dons. E Ele tem nos proporcionado fé. Nós temos recebido o presente de Deus. Mas temos usado esse presente? Temos mostrado, evidenciado esse presente para aquele que tem nos presenteado no decorrer dos dias? Que eu e você possamos mostrar para Deus o presente que Ele tem nos dado e evidenciarmos diante dos homens essa dádiva divina, esse presente, esse talento, esse dom, porque faz parte dos dons de poder. E nesse presente momento, eu e você precisamos mostrar a fé, porque o poder da fé faz revelar o poder de Deus. Nós vemos que existem alguns relatos bíblicos em que o Senhor dizia pequena fé, grande fé, tanta fé. Vamos ver alguns relatos bíblicos acerca disso? No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 30, é um texto bastante conhecido da gente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 30. Estou abrindo aqui, quero compartilhar com vocês essa leitura, que diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Glória a Deus, que texto lindo, tremendo. Nós vemos que o Senhor Jesus está aqui dando um ensino sobre as inquietações do homem. O que havemos de comer, o que havemos de vestir. E nós vemos que o próprio Senhor, ele diz: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Uma fé recheada de incredulidade. Se Deus tem poder sobre todas as coisas, o que é um alimento cotidiano para a gente? Se Ele pode suprir? O que é a vestimenta para a gente? Se Ele veste os lírios do campo, e nem Salomão, com a sua riqueza, com a sua grandeza, se vestiu como os lírios do campo, Ele não nos vestirá? Que eu e você tenhamos uma fé aguçada nele, porque Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Você pode dizer um amém, dar um glória a Deus bem forte por essa palavra, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Ele tem cuidado, porque o prazer de Deus é cuidar cotidianamente das nossas vidas. Amém? Nós vemos que foi identificado uma pequena fé. Mas também nós vemos que na vida de alguns, o Senhor disse grande fé. O Senhor disse tanta fé. O Senhor disse, assim dizendo, cheio de fé. Nós vemos que em Mateus ainda, no capítulo 15, no versículo 28, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã.
Nós vemos aqui uma resposta de Jesus identificando a fé da mulher cananeia. Aquela mulher, ela corre atrás de Jesus, que estava com os discípulos, e ela pede o socorro do Senhor Jesus em prol da sua filha que se encontrava endemoniada. Eu e você conhecemos a história, Jesus prova a fé daquela mulher e ela insiste no Senhor e o Senhor Jesus vira para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, conforme como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Deus tem poder para nos proporcionar uma grande fé. O nosso Senhor tem prazer em nos proporcionar uma grande fé. Que Ele possa olhar para mim e para você e dizer: homem de grande fé, mulher de grande fé, porque a grande fé traz as evidências do manifestar da glória do poder de Deus em qualquer esfera, em qualquer área da nossa vida, seja em quaisquer momentos que estamos vivendo. Que a minha fé e a sua fé seja grande e que seja apontada pelo próprio Senhor Jesus como uma grande fé. Você pode dar um amém aí, bem forte? Sinto a presença do Senhor nesse instante, nesse momento, compartilhando essa palavra com você. Nós vemos que no Evangelho de Mateus ainda, no capítulo 8, no versículo 10, Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nós vemos o relato do centurião de Cafarnaum, que ele envia pessoas e se coloca diante do Senhor pedindo ajuda para que curasse o seu servo que se encontrava doente, terrivelmente doente. E nós vemos que quando Jesus vai em direção para que fosse curar o servo do centurião, nós vemos que aquele centurião diz assim: ah, Senhor, eu tenho autoridade, eu falo para os meus servos e os meus servos me obedecem. Diga apenas uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo sarará. Nós vemos que Jesus ficou tão alegre e que ele diz nesse versículo 10, e maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A fé que eu tenho tem maravilhado Jesus? A fé que você tem maravilhado Jesus? Esse é o tempo que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Uma fé que possa maravilhá-lo, possa deixá-lo atônito, alegre, feliz, contente. Que diante das circunstâncias, eu e você possamos ter uma fé que possa maravilhar Jesus. Glória a Deus! Deus é tremendo, lindo, maravilhoso e Ele está agindo na sua vida, na sua causa, na sua casa, na sua família, porque Ele tem nos proporcionado fé. Nós vemos também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, quando há a instituição dos diáconos, a separação dos diáconos, nós vemos que no versículo, anotei aqui no versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5, que diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Eu quero me ater a essa parte em que descreve as características do diácono Estevão. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Eu quero declarar essa palavra profética para cada um de nós que somos obreiros da casa do Senhor, que temos um ministério, seja como obreiro, seja como obreira, diácono, diaconisa, evangelistas, presbíteros, missionárias, pastores, levitas, que sejamos homens e mulheres cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Você pode dar um amém aí bem forte, porque amém significa assim seja. Nesse tempo, estamos sentindo essa carência de homens cheios de fé,
de mulheres cheias de fé, de homens cheios do Espírito Santo e de mulheres cheias do Espírito Santo. Mas o Senhor está ministrando a sua palavra para as nossas vidas, porque Ele deseja que eu e você nesse tempo sejamos cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Amém? Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele enxergava a fé daqueles que tinham. Seja pequena, ele dizia, sua pequena fé não fez com que acontecesse o milagre porque você tinha uma pequena fé. Mas é tempo de demonstrarmos para Deus, Senhor, eu tenho uma grande fé. Senhor, eu tenho tanta fé. Senhor, eu estou cheio de fé, porque Ele está vendo a minha fé e a sua fé. Nós vemos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 2, vem falando sobre o paralítico de Cafarnaum. Nós vemos que havia um paralítico e 4 amigos se disponibilizaram em carregar aquele paralítico para levá-lo na casa onde Jesus estava realizando um culto. E eu e você conhecemos a história. A casa estava cheia, não dava para entrar com o paralítico pela porta ou pela janela, mas eles tiveram a ideia de colocar o paralítico diante de Jesus pelo telhado. Destelharam o telhado da casa e desceram com aquele paralítico. E nós vemos que no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 2, Jesus vê a fé deles, perdoa os pecados daquele paralítico. E não só perdoa os pecados daquele paralítico, mas também o cura. Ele entra naquela casa paralítico, na cama, deitado, carregado pelos seus 4 amigos, mas ele sai caminhando, porque o Senhor tinha visto a fé daquele paralítico e dos seus 4 amigos. Mateus, no capítulo 9, no versículo 2, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E Jesus, vendo a fé deles, o Senhor está vendo a nossa fé, glória a Deus, e através desse revelar da fé diante do nosso Senhor, Ele realizará milagres nas nossas vidas e na vida daqueles a quem temos buscado ou até mesmo motivado alguém receber milagre. Nós vemos que o paralítico tinha fé e os seus 4 amigos também. E nós vemos que os 4 amigos impulsionaram aquele paralítico em fé para estarem diante do Senhor. E o paralítico, ao estar diante do Senhor, teve os seus pecados perdoados e também teve a cura do seu problema, da sua paralisia, porque ele era um paralítico. Amém? Nós vemos que no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, no versículo 25, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, no versículo 25, nós vemos que Jesus questiona aos discípulos e disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é esse que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Nós vemos que vem relatando sobre Jesus que apazigua a tempestade. Nós vemos que os discípulos entraram no barco, nós vemos que Jesus estava no barco, Jesus adormece e uma grande tempestade vem contra aquele barco e os discípulos apavorados acordam a Jesus no meio daquela tempestade e ele se levanta, repreende o vento e a fúria da água e cessaram-se e tudo se fez bonança. E Jesus naquele momento vira para os discípulos e diz, onde está a vossa fé? Quantas tempestades se levantam contra a minha vida e contra a sua vida para nos fazer perder a fé. Mas o Senhor Jesus, assim como questionou aos discípulos, questiona para mim e para você, onde está a vossa fé? É tempo de evidenciarmos a fé, porque Ele está conosco no barco. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, as águas não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, a chama não vai te queimar.
Sabe por quê? Porque Ele está conosco. Onde está a vossa fé? Nós vemos que no Salmo 46, o salmista ele vem descrevendo situações e o tema desse salmo é a fé perfeita em Deus. Não sei se você tem a oportunidade de pegar a sua Bíblia ao me ouvir, ao assistir nesse instante, nesse momento, mas o tema do Salmo 46 é a fé perfeita em Deus. O que Deus nos concede é perfeito. Podemos não ser perfeitos, mas o que Ele nos dá é perfeito. É perfeito. Deus não nos dá uma fé irresponsável. Como assim, pastor? Existem pessoas que pensam ter fé e acabam colocando os pés pelas mãos. Se acumulam em dívidas, não, tenho fé, vou comprar X coisas. Compram coisas além do salário que ganha. Não, comprei por fé. O Senhor vai me dar condições de pagar. Como assim? A fé em Deus é perfeita. A fé em Deus não é irresponsável. E na medida que o ouvimos, na medida que o buscamos, na medida que o adoramos, na medida que aguçamos a nossa intimidade, a nossa fé cada vez mais vai crescendo, vai sendo aperfeiçoada, vai sendo ajustada. E temos o discernimento de reagirmos em Deus conforme a fé que Ele tem nos proporcionado. Nós vemos que um grande avivalista, ele disse da seguinte forma: uma pequena fé leva almas aos céus, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Meu Deus, que frase linda! Vou repetir. Uma pequena fé leva as almas ao céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Que coisa gostosa, gloriosa! É céu na terra. A fé evidencia o céu na terra. Eu quero contar aqui um breve testemunho. Estivemos na casa de uns amigos há um tempo atrás e ao chegarmos na casa desses amigos, uma de suas filhas se encontrava enferma. Estava enjoada, não querendo comer. Ela é pequena, tem 6, 7 anos. E vomitando e tendo febre. E aí a minha esposa, a missionária Kátia, disse assim: vamos orar por ela? Vamos orar por ela sim. Coloquei as minhas mãos sobre a cabeça da menina, a família é cristã também, e começamos a orar. Irmãos, naquele momento de oração, que coisa gostosa eu estava sentindo, clamando pela vida daquela menina. E eu tinha certeza, e tínhamos certeza, minha esposa também teve a certeza de que aquela menina, depois daquela oração, não passaria mais nenhum mal. E foi dito e feito. Passamos ali alguns dias naquela casa, a menina estava sendo medicada, enfim. Depois da oração, aquela menina não passou mais mal, não teve mais febre, não enjoou, não vomitou mais, passou a se alimentar bem. Porque a fé, ela move montanhas. A fé faz o extraordinário acontecer. Que eu e você possamos ser instrumentos de Deus para sermos usados em fé, para beneficiar vidas de pessoas. E que a fé possa também mobilizar efeitos de Deus nas nossas vidas em todas as áreas. Nessa manhã, como temos mostrado a nossa fé? Ainda que eu e você tenhamos a fé como um grão de mostarda. Um grão de mostarda é algo muito pequeno, é uma ponta preta, com 2 milímetros de diâmetro. Mas o próprio Senhor que fez essa comparação disse que se torna uma árvore. E essa árvore chega a 1,5 metro de altura. Floresce, os frutos da mostarda são as suas sementes, ou seja, na medida em que regamos a nossa fé em Deus, porque Ele mesmo tem nos proporcionado, a fé nos acrescenta coisas maiores, coisas gloriosas, coisas extraordinárias, traz o crescimento nas nossas próprias vidas. Eu busquei aqui algumas informações sobre a árvore mostarda.
ela chega a 1,5 m de altura, pouca água. Ou seja, o que eu entendo, trazendo isso no quesito espiritual, que a fé ela não precisa de circunstâncias externas para se manter viva. O que nós precisamos, como já foi dito, é ouvirmos a palavra de Deus. Porque a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Da palavra de Deus. Produz flores pequenas, flor amarela, e os seus grãos são as sementes, que são os seus frutos. O clima ameno para frio, as sementes e folhas previnem o envelhecimento da pele, fortalece o sistema imunológico, diminui o risco de doenças cardiovasculares, regula o intestino, ajuda na cicatrização de feridas. Nós vemos que a árvore ela possui tantos benefícios. Se o Senhor Jesus comparou a fé como um grão de mostarda e que cresce como uma árvore que naturalmente produz tantos benefícios, o que não é a fé em evidência? O que não é a fé em florescimento, em crescimento? É tempo de evidenciarmos a fé. É tempo de demonstrarmos a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu e você estamos dispostos a agradá-lo. E que eu e você possamos romper em fé, viver em fé, andar por fé, permanecer na fé, receber a fé. Porque eu e você estamos agradando a Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa nos regar em fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Que eu e você possamos viver em fé. Amém? Receba essa palavra e viva cheinho de fé, cheinho de Deus, rompendo as barreiras e os limites, porque Deus tem coisas extraordinárias